Nós vamos iniciar agora mais um bloco de atividades de matemática, tá? Agora nós estamos estudando o 18º bloco de atividades. Nós temos aí a explicação do conteúdo, tá? Que inicia-se com cálculo de porcentagem. Então leiam direitinho, tá? Mas o que vem a ser porcentagem? Porcentagem é uma parte de um todo de 100 partes, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. Observe os exemplos que seguem. Então, nós temos aí vários exemplos de aplicação dessa porcentagem. Tá? Exemplo 1. Temos aí. Em um grupo de 100 garotos, 75 deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos desse grupo que aprecia futebol é 75 centésimos. Tá? Então, aí nós temos sim uma fração, que é uma fração centesimal, tá? Em que o numerador é 75, que é a quantidade de garotos que gostam de futebol, só que o total de garotos ao todo são 100. Então, a fração encontrada, 75 centésimos, tá? Então, nós temos, como essa fração representa uma parte do total de 100 garotos, ela representa uma porcentagem desse grupo. Então, toda vez que o denominador for 100, nós podemos representar o número em questão, a fração em questão, em porcentagem, tá? Toda fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. Observe, nós temos aí alguns exemplos também. Olha só, numerador 75, denominador 100. Então, eu posso transformar assim, escrever na forma de porcentagem, que é 75%. Né? Forma de ler, então lê-se 75%. Então, podemos afirmar que 75% desses garotos gostam de futebol. Aí nós temos aí o exemplo 2. De cada 100 crianças nascidas no Brasil, 46 são do sexo feminino. Olha o 100 novamente. Qual é o total de crianças? 100. Dessas 100, 46 são do sexo feminino. A fração que representa a quantidade de crianças do sexo feminino é 46 centésimos. Dessa forma, podemos afirmar que 46 centésimos é igual a 46%. O numerador é 46, o denominador é 100. Então, 46% das crianças nascidas no Brasil são do sexo feminino. Tá? Como foi dito, toda e qualquer fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem. Essa característica facilita o cálculo da porcentagem de um número. Veja o próximo exemplo. Então, nós temos aí o terceiro exemplo. Numa sorveteria, 30% dos 250 sorvetes vendidos por dia são de sabor morango. Então, 30% de 250 sorvetes que são vendidos por dia. Tá? Quantos sorvetes de morango são vendidos por dia nessa sorveteria? Então, para saber esse resultado, nós temos que calcular quanto que é 30% de 250. Tá? Aí nós temos aí, solução. O problema afirma que 30% de 250 sorvetes são de morango. Portanto, devemos saber quanto é 30% de 250 para responder ao problema. Então, vamos fazer alguns cálculos, tá, para encontrar esse valor. Na matemática, a palavra de representa a operação de multiplicação. Assim, podemos reescrever a afirmação da seguinte forma. 30% de 250 é igual a 30% vezes 250, tá? Vimos nos exemplos anteriores que 30% é igual a 30 centésimos. Nós temos aí a porcentagem, mas nós também temos uma fração. Então, 30 centésimos. Assim, podemos melhorar a escrita da afirmação mais uma vez. Tá, aí nós temos aí, olha, observe essa sequência. 30% de 250, então sabemos que esse de, representa a operação de multiplicação na matemática. 30% vezes 250 é igual a 30 centésimos vezes 250. Nesse caso, eu devo multiplicar 30 vezes 250
O denominador do 250 não tem aí, mas ele é representado pelo número 1. Então, vai ser 30 vezes 250 e 100 vezes 1, porque a regrinha diz que nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, 30 vezes 250, 7.500, dividido por 100. Dividindo esse valor por 100, nós encontramos 75. Logo, a sorveteria vende 75 sorvetes de morango por dia. Então, os 30% de 250 equivale a 75, que é o total de sorvetes vendidos no dia. Vimos que porcentagem é uma forma diferente de escrever uma fração cujo denominador é 100. Como toda fração pode ser escrita na forma de número decimal, a porcentagem também pode ser escrita. Vejamos como isso ocorre. Aí nós temos, olha a representação. Nós temos aí o número na forma de porcentagem, o número na forma fracionária e o número na forma decimal. 30%, 30 sobre 100, que são 30 centésimos, é igual a 0,30, ou 30 centésimos, a forma correta de ler na parte decimal. 15%, 15 centésimos, na forma fracionária, 15 centésimos na forma decimal, e assim por diante. Escrever a porcentagem na forma decimal pode facilitar os cálculos na resolução de alguns problemas. Observe. Pedro guardou 12% de seu salário na poupança. Sabendo que o salário de Pedro é de R$ 1.500, quanto ele aplicou na poupança? Aí nós temos a solução. Nós vamos determinar 12% de 1.500. Segundo o problema, Pedro guardou 12% de 1.500 na poupança. Assim teremos 12% de 1.500 é igual a 12% vezes 1.500, mas aí nós temos que 12% é igual a 12 centésimos na forma fracionária e 12 centésimos na forma decimal, que é o 0,12 aí no caso, tá? Só que fica a critério seu, pessoal, tá? Nós vamos ver aqui a resolução dessa questão, porém você pode utilizar o 12 sobre 100, que é o 12 centésimos na forma fracionária, ou utilizar o 0,12, tá? Que é o 12 centésimos na forma decimal. O cálculo fica da seguinte forma. Temos aí 12% vezes 1.500 é igual a 0,12 vezes 1.500, ou 12 centésimos vezes 1.500. Multiplicando 0,12 por 1.500, nós chegamos ao resultado de 180. Portanto, Pedro guardou R$ 180 na poupança, tá? Mas fica a critério teu, trabalhar na forma decimal ou na forma fracionária. Dando sequência, nós vamos estudar arredondamentos e cálculos aproximados. Então, nós temos aí arredondamentos. Tânia apresentará um trabalho na escola sobre o número de pessoas que acessaram 2 sites no último mês. Veja os dados coletados por ela. Então, aí nós temos aí a quantidade de pessoas e o assunto do site. 234.142 pessoas acessaram o site de esportes. 1.387.548 pessoas o site de cinema. Aí nós temos. Tânia acha que para expor seu trabalho será melhor arredondar esses números. Como ela pode fazer esses arredondamentos? Vamos descobrir agora. Em muitas situações de cálculo e contagem, não são necessárias respostas exatas, bastam valores aproximados. Na situação acima, Tânia poderia arredondar os números como mostrado no quadro. Aí nós temos os números 234.142, 1.387.548. Mas antes de mostrar a questão desse quadro, nós vamos analisar alguns detalhes, tá bom? Para arredondar um número para determinada ordem decimal, devemos observar o primeiro algarismo à direita do algarismo da ordem escolhida. Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o algarismo da ordem. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredonda-se para cima, ou seja, adiciona-se um algarismo da ordem. Depois, devem-se substituir por zeros os algarismos à direita do algarismo da ordem. Tá, então voltando lá no quadro.
nós vamos arredondar o primeiro número aí, 234.142. Arredondamento para a unidade de milhar mais próxima. A unidade de milhar representada aí é o algarismo 4, representado pelo algarismo 4. Você olha para o algarismo que está à direita desse algarismo 4. É o algarismo 1. Então, ele vai obedecer àquela primeira regrinha que nós vimos. Se os algarismos forem 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o algarismo da ordem. Então, o algarismo da ordem é o 4. E o que eu vou fazer com os outros? Acrescenta-se 0 no lugar deles. Então, o valor aproximado, né, arredondado nesse caso aí, é 234.000. Arredondamento para a dezena de milhar mais próxima. Qual é a dezena de milhar? É representado pelo algarismo 3. Olhe para o algarismo que está à direita dele, é o 4. Se é o 4, não há mudança. Vai continuar sendo o algarismo 3 e nos demais nós acrescentamos 0. Então, arredondamento para a dezena de milhar mais próxima é 230.000. O número vai ficar 230.000. Arredondamento para a centena de milhar mais próxima. Centena de milhar, representado pelo algarismo 2. O algarismo que vem à direita dele é o 3. Então, como o 3 está lá naquela primeira regrinha, não altera nada. Continua sendo 2 o algarismo, tá? E nos outros eu acrescento o algarismo, coloco os algarismos 0. Então, arredondamento para a centena de milhar mais próxima, 200.000. O número ficou 200.000. O número a seguir equivale a 1.387.548. Arredondamento para a unidade de milhar mais próxima. Qual é a unidade de milhar? É 7. Qual é o algarismo que vem à direita desse 7? 5. Então ele vai recair sobre aquela segunda regra, tá? Que nós vamos acrescentar 1 ao algarismo da ordem em questão, porque o que está à direita dele no caso aí, é 5. Tá? Então, nós temos, se for 5, 6, 7, 8, 9, arredonda-se para cima, ou seja, adiciona-se um algarismo da ordem. Então, nós vamos adicionar um algarismo da ordem, tá? Então, ao invés de ser 7, nós vamos colocar 8. Então, vai ficar 1.388.000, porque no lugar dos demais algarismos, nós colocamos os algarismos 0. Arredondamento para a dezena de milhar mais próxima. Qual é a dezena de milhar? A dezena de milhar é o 8. Qual é o algarismo que está à direita do 8? 7. Então, eu vou colocar uma unidade, não é isso? Adicionar 1 e vamos arredondar para cima, que vai ficar 1.390.000. A outra, arredondamento para a centena de milhar mais próxima. Centena de milhar. Qual é a centena de milhar? 3. Qual algarismo que está à direita? 8. Então, nós vamos arredondar para cima. Ao invés de 3, nós vamos colocar 4. Então, arredondamento para a centena de milhar mais próxima, o número ficou 1.400.000. Veja no caso do exemplo acima como foi feito o arredondamento. Tá, não, no caso aí eu já expliquei, né? Mas aí tá explicando direito, mostrando direitinho. Nós temos a unidade de milhar, que é o primeiro algarismo à direita, nós temos aí. Então, acrescentamos 0, que foi o que eu expliquei acima, tá? Já estudamos alguns recursos e estratégias que podem ser utilizados para realizar um cálculo exato. Existem ocasiões, porém, em que fazer uma estimativa é suficiente para avaliar uma situação. De maneira geral, antes de fazer uma estimativa, arredondamos os valores envolvidos. Fica mais fácil, tá? Para fazer a aplicação. Aí nós temos a aplicação aí. Uma aplicação que não deixa de ser um exemplo, tá? Cássio está fazendo um trabalho sobre a população de uma cidade do estado em que mora. Em suas pesquisas, ele encontrou que em 2018 haviam 117.477 habitantes nessa cidade. Mas para facilitar sua análise, ele vai considerar uma quantidade aproximada de habitantes. Para aproximar essa quantidade, ele pode arredondar esse número de diferentes maneiras. Veja, primeiro ele escolheu arredondar esse número para a centena de milhar mais próxima. Nós estamos analisando aí o número 117.477,
certo? Se vai arredondar para centena de milhar mais próxima, nós temos aí, só que assim, olha, observa. Nós temos 117.477 habitantes. Ele arredondou para 100 mil, está mais próximo de 100 mil do que de 200 mil, né? Arredondar para dezena de milhar mais próxima, ele arredondou, ficou aproximadamente 120 mil. Pode ser utilizado? Claro que pode, valores aproximados. Arredondar para a unidade de milhar mais próxima, 117 mil. Arredondar para a centena mais próxima, 117.500. Arredondar para a dezena mais próxima. Lembrando que a dezena é representada pelo algarismo 7. Como o algarismo que vem à direita dele está dentro daquela segunda regrinha que nós vimos, então nós vamos arredondar para cima. Ao invés de colocar 7, nós colocamos 8 e colocamos o 0 aí para finalizar o número, né? Então, 117.480. Observe que não existe apenas uma possibilidade de arredondar o número. Assim, ao fazer um arredondamento, é preciso verificar e utilizar o arredondamento que considerar mais adequado, prático. Veja algumas situações em que não há necessidade de se obter um resultado exato e, portanto, podemos usar estimativas. Aí na verdade, nós temos aí algumas situações, tá? Então, essa parte eu vou deixar com vocês, porque a parte inicial, ela foi explicada sobre a questão do arredondamento, tá? Da porcentagem. Então, vocês, olhando esses exemplos, as situações que nós temos aí, vocês vão ter material para responder as questões que virão a seguir, as 6 questões que virão a seguir, tá certo? Então, essa primeira parte, explicando o que vocês, relacionado aos objetos de conhecimento que nós estamos estudando, e com ela você vai ter base para responder as questões a seguir.